Estamos começando a nossa 7ª aula do telecurso de Introdução à Ciência Política. O tema de hoje, influência, poder e autoridade. Estudar política é estudar a influência e quem é influente. A palavra, às vezes, pode ser confundida com o conceito de poder, mas quem usa o poder, usa a coerção, e quem usa a influência, usa o convencimento. Já quem tem autoridade tem o poder formal, como os policiais. Estes conceitos não se aplicam apenas à polícia, mas é neste campo que eles mais interagem. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, com você, Débora? Tudo jóia. Vamos começar falando de influência. Afinal, em se tratando do mundo, do universo político, o que é influência nesse contexto? Influência é uma variação do poder. O que é o poder? É a capacidade que alguém tem de conseguir que outras pessoas façam aquilo que esse que tem poder espera que seja feito. A influência é exatamente isso. Tanto que há um livro do professor Harold Lasser em que ele define a política como o estudo da influência e dos que têm influência. Qual a diferença entre influência e poder? A diferença é que a influência é induzida e o poder é imposto. O poder do Estado, por exemplo, que se impõe a todos os cidadãos, é um poder monopolístico, é um poder que só o Estado exerce. Por quê? Porque só o Estado tem o monopólio do uso da força. A influência pode ser obtida por outros meios. A influência pode ser produto, por exemplo, de um prêmio ou de um castigo. O indivíduo que diz, olha, se você votar em mim, eu dou uma compensação para você. Isso aí é o que? A manipulação do voto e da vontade do eleitor. Isso é uma das mais deletérias, das piores formas de influência que se conhece na democracia. Mas a democracia, como outros regimes, é feita da vida cotidiana. E por isso, tanto a influência quanto o poder se exercem sobre as pessoas. Quanto mais desenvolvida a democracia, menor é o poder de influenciar o voto, a conduta e o desejo das pessoas. É importante mesmo que nós façamos essa distinção entre poder e poder público? Por quê? É uma distinção muito sutil. O poder público, aquilo que nós chamamos o poder público, é o poder do Estado. O que significa o poder do Estado? O Estado é a única forma de poder que tem um monopólio da coerção legal. Isso significa que ele pode reduzir a obediência todos os que vivem no âmbito do seu território, até com o uso da força, se necessário. A influência, ao contrário, né? Não se pode usar a força, não se pode usar a coerção, não se pode usar a coação para se obter o efeito desejado. Essa é a diferença entre o poder do Estado, que é o poder que tem o monopólio da coerção legal, e a influência que qualquer cidadão pode ter. A influência da popularidade, a influência do dinheiro, a influência de outras formas, né, que permitem usá-la para se obter um fim desejado. O Estado não usa isso. O Estado usa o seu poder da força, do monopólio da coerção legal. Qual o conceito de autoridade? Autoridade é o poder legalmente investido pelo Estado e legitimamente exercido. Essa é a definição de autoridade. Por que o poder legalmente investido? Porque o poder só pode ser investido democraticamente através de uma delegação legal. Então, alguém que é nomeado legalmente passa a ter uma autoridade que ele exerce em nome do Estado. Um funcionário público, por exemplo, né, ou uma outra instituição do Estado, como a polícia, etc., exercem uma autoridade delegada pelo Estado. Essa delegação do Estado é que torna o poder público passível de exercer a sua autoridade pela força, com o uso da força. No entanto, é preciso ter em conta que nos regimes democráticos não basta que essa autoridade seja legalmente delegada.
legalmente investida, é preciso que ela seja também legitimamente exercida. Se no exercício da autoridade ela abusa do exercício da força, né, do uso imoderado da força, ela evidentemente que se torna uma autoridade ilegítima. Então veja que a autoridade é um conceito que tem que ser usado com muito critério, especialmente se o regime é democrático. Para quê? Para que não haja uso abusivo da força. Por isso é que se diz que ele é legalmente investido e legitimamente exercido, porque o exercício ilegítimo torna a autoridade, o uso da autoridade ilegal. Professor, como exemplificar esses fatores influentes? Quem são os que exercem a influência e de onde vem essa influência? É preciso lembrar que quando você fala influência, nós associamos logo a palavra influência ao conceito de poder. Quem é influente? É aquele que tem poder. Que formas de poder? O poder se manifesta de diversas maneiras. Um artista de grande popularidade tem influência? Evidentemente que tem influência. As suas atitudes, os seus hábitos, as suas palavras, os seus conselhos são seguidos por aqueles que o admiram. Quem tem fortuna, dinheiro, é outra forma de exercer influência, de ter influência. Por quê? Porque ele pode promover não só a acumulação do capital em seu próprio benefício, como ele pode promover também, usar esse recurso para obter que outros adotem a atitude que ele espera que adote. Quem faz, por exemplo, um patrocínio de uma exposição, o patrocínio de um espetáculo esportivo atrai o interesse das pessoas. Isso tudo envolve dinheiro, isso tudo envolve poder, e tudo isso envolve influência. Então, é influente aquele que tem alguma forma de conhecimento, de habilidade, de aptidões que os demais não têm. Você pode falar em poder religioso ou influência religiosa, você pode falar em poder intelectual ou influência intelectual, poder artístico, influência artística. Os instrumentos são os mais diversos. Os mais diversos. Autoridade. Quem tem autoridade necessariamente sempre terá o poder e a influência? Não. A autoridade, se é ilegitimamente exercida, ou seja, se é exercida com abuso, transforma a autoridade, o exercício dessa autoridade em algo ilegal. Por quê? Porque no Estado de Direito, até o exercício da autoridade tem que ser regulado pela lei. Se ele exerce essa autoridade além dos limites que a lei lhe concede, ele perde essa autoridade. Por quê? Porque torna ilegítimo o seu poder. Então veja que influência, poder e autoridade estão ligados a dois outros conceitos, que é o conceito de legalidade e o conceito de legitimidade. O poder, a influência, etc., que não obtém, que é obtido e que é exercido fora desses padrões de legalidade e de legitimidade, são poderes que se tornam ilegítimos e ilegais. Professor, como é que um governo pode conviver tranquilamente, com equilíbrio, nesse universo de influências, poder e autoridade? Como administrar um país, como administrar um município, né? Se existe nesse universo político a influência, existe o poder relativo ou não, mas ele existe. A democracia é exatamente o regime que admite a existência de todos esses interesses conflitantes. E a política é o instrumento que se usa para tornar esses conflitos administráveis. Como esses conflitos podem ser administrados? Em primeiro lugar, pelo poder que o Estado tem de estabelecer os limites desses interesses, até onde eles podem ir. Se ele transcende, se ele extrapola o limite que a lei promulgada pelo Estado, estabelecida pelo Estado, que a lei prevê, evidentemente que ele é passível de punição. E o que a grande
o grande segredo da democracia, a grande virtude da democracia é exatamente conciliar esses interesses. E o instrumento que se usa para isso é exatamente a política. De que maneira? Eu cedo hoje para que você ceda amanhã. Eu cedo até onde eu posso ceder e você não avança mais do que você possa avançar. Então é esse precário equilíbrio que faz da democracia o regime mais perfeito do mundo. Professor, no dia a dia da política e no nosso dia a dia como cidadãos, o que fica mais evidente, o que se vê acontecer com mais frequência, são as influências negativas. Aquelas que dizem respeito a um determinado grupo, a um determinado indivíduo, mas são interesses muito particulares que não vêm a beneficiar toda uma sociedade, ou pelo menos parte dela. Existe influência positiva? Existe influência. A influência de um grande escritor. Faz a sua obra, é lida pelos seus leitores, é admirado pelos que a leem, e aquilo serve de lição. Ele é fruto, ele tem uma influência que se exerce sobre pessoas que ele não conhece. Isso é uma influência altamente positiva. Não é? Aqueles que têm atividade artística, têm talento para exercer uma atividade artística, exercem uma influência positiva. Por quê? Porque eles carregam a simpatia que lhes permite desfrutar dessa popularidade. Evidentemente que essa popularidade pode se tornar negativa se ele dá maus exemplos. Né? Mas enquanto ele der bons exemplos, aquilo é uma influência positiva que esse artista tem sobre aqueles que o admiram. Então, a vida intelectual, a vida artística e a vida política, aqueles que têm poder, né, podem exercê-lo não só em benefício das pessoas, podem exercê-lo também em detrimento das pessoas. Alguém que é eleito democraticamente se torna um ditador, evidentemente que essa é a influência mais negativa que você pode ter na política. Né? Mas isso é uma influência que extrapola o Estado de Direito, etc., e por isso é condenável, e o regime democrático não admite esse tipo de influência. Pune, inclusive, esse tipo de influência. A legislação de todos os países democráticos pune essas formas ilegítimas, ilegais, o uso da violência, né, da força imoderada. Tudo isso a democracia não admite. E tudo isso o Estado se vê na obrigação de punir. O nosso contexto político brasileiro ainda é muito eivado de influências, de jogo de poder. Qual é o panorama político brasileiro quando o assunto é autoridade, poder e influência? Bom, é preciso lembrar que a política se exerce no âmbito da sociedade. Se essa sociedade é extremamente corporativa, a política se torna corporativa. Né? Se a política é exercida em favor de uns em detrimento de outros, né, em prejuízo dos outros, essa política se torna também, perde o seu grau de legitimidade. Então, daí a importância da democracia administrar esses conflitos. Uma das definições que se dá de política é exatamente essa. O que é política? É a administração pacífica dos conflitos. De que maneira? De maneira persuasiva e não de maneira coercitiva. Se necessário, o Estado exerce o poder coercitivo. Mas a finalidade da política é exercer esse poder de forma persuasiva. E para isso a influência é fundamental. Se eu tenho um grande líder intelectual, artístico, ou religioso, ou político, que é capaz de persuadir as pessoas, né, ele terá tanto uma maior quantidade de poder, o maior poder, quanto mais persuasivo forem os argumentos que ele usa, as atitudes que toma e os conselhos que dá. Hoje nós convivemos muito com a influência sob a faceta da manipulação? Sem dúvida. Isso é a forma deformada, é a maneira deformada do exercício do poder. Né? Quando nós falamos em democracia, falamos em eleição. Pode haver eleição sem que haja democracia, mas não pode haver democracia sem que haja eleição. E há 4 requisitos para que as eleições sejam democráticas. Primeiro, que elas sejam periódicas. Segundo, que sejam livres. Terceiro, que sejam competitivas. E quarto, que não sejam manipuladas. Um grau mínimo de manipulação sempre existe.
Alguém que usa a influência artística, por exemplo, para se eleger, né, está usando em seu próprio benefício. Há um grau mínimo de manipulação. Esse grau de manipulação, que não extravasa a lei e os limites da legitimidade, esse é legítimo. Agora, se usado para o mal, evidentemente que se torna uma influência ou um poder ilegítimos. Professor, e para coroar o nosso tema de hoje, quem seria o nosso personagem? Um personagem extraordinário, um dos maiores intelectuais do século XX, que é o italiano Norberto Bobbio, falecido há pouco tempo. Ele exerceu uma enorme influência, primeiro como professor de Direito, da filosofia do direito, segundo como um pensador político. A obra dele é notável. Ele escreveu durante mais de 50 anos. Exerceu uma influência enorme no seu país. Ele terminou a vida como senador vitalício, né? Esse cargo existe na Itália. Mas a influência dele extrapolou muito a Itália, porque ele foi um grande liberal e foi um grande liberal, ainda que pareça incrível, socialista. Ele foi quem divulgou a obra do Carlo Rossetti, que foi seguidor dele, que se chama exatamente o socialismo liberal. Algo que parece incompatível uma coisa com a outra, mas não é, e ele mostrou que não é. Porque a aspiração da liberdade vem sempre acompanhada da aspiração da igualdade. O socialismo faz uma coisa e o liberalismo faz outra. E essa é a grande lição que o Bobbio deixou para o mundo. Ainda temos muito que aprender. Sem dúvida. Muito, muito. E muito que nos aperfeiçoar. E para fechar a nossa aula de hoje, você fica com as nossas dicas dos estudos complementares. Até a próxima aula. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, até a próxima aula.